com o movimento. Gregório, sobre ficar com medo na hora de fazer o trade. Duas alternativas. Se você já está comprando com dinheiro real, você tem a alternativa de fazer menos contratos, para não ficar aquela pressão de levar um stop e pensar que ficou muito caro ou foi ruim. Ou simplesmente definir um risco que você aceite e que se você for acionado aquele risco, que você sabe que não vai ter problema. É que às vezes o problema com a maioria das pessoas é que ela vem para o mercado, ela sabe analisar, ela sabe fazer tudo certinho, só que na hora que vai apertar no botão dá aquela coisa na barriga, sabe? Parece que o estômago dá uma embrulhada, você aperta assim. Mas o principal disso é saber qual é a pior coisa que vai acontecer. Eu ser estopado. A pior coisa que pode acontecer no mercado é eu ser estopado. Se isso acontecer, isso vai me tirar do jogo, isso vai fazer com que eu desista do mercado ou que eu, quebre a minha conta? Claro que não, porque eu tenho o meu gerenciamento, está dentro do meu gerenciamento, está dentro do meu risco, eu estou operando com poucos contratos, porque eu estou recém começando. Então tudo isso acaba dando um alívio maior, uma segurança um pouco maior e você vai pegando o jeito, né? Claro que se você está começando hoje, você não vai ser operando 10, 15, 20 contratos, né? Começa com poucos contratos para pegando para engrossando a pele e realmente treinando o estômago para poder, daqui de repente 1, 2 meses, já estar operando grande, tá? Então, tem que saber que medo é psicológico, não tem nada a ver com o que realmente acontece no mercado. O mercado não está nem aí se a pessoa tem medo ou não. O mercado acontece, vai subir, vai descer, vai ir para o Fibonacci, vai dar sinal de compra, de venda, ele faz o que ele tem que fazer. O seu trabalho unicamente é simplesmente analisar. Você não precisa tenta tirar 100% do seu lado emocional. Quando você ganhar dinheiro, tenta também não ficar pulando de alegria, porque isso é algo que vai ser normal. Se todo trade que você fizer você ganhar, você ficar extremamente eufórico, isso acaba também gerando um sentimento contrário quando você também leva um stop. Se você fica extremamente feliz quando você ganha, pode ser que você fique extremamente triste quando você perde. Então tenta tirar completamente o lado emocional e psicológico do mercado e analisa frio, de sangue frio e 100% analítico, estatística, sempre levando em conta a sua porcentagem de risco, sempre anotando os seus trades para ver de forma clara e objetiva quais são os horários que você está errando mais para que você realmente não opere naquele horário, quais são os tipos de operação. Por exemplo, conheço traders que só gostam de comprar. Mesmo que a entrada seja perfeita de venda, ou a melhor entrada possível de venda, o cara não vende. Porque ele só gosta de comprar, ele se sente mais confortável comprando. A base do mercado de investimento é compra, né? Por exemplo, muitas pessoas me perguntam, qual que é a diferença entre um trader e um investidor? Qual que é a diferença entre o trader e o investidor? É justamente essa. Um investidor, ele só compra. Ele nunca vende. Porque o investidor, ele investe na empresa, ele investe esperando que o valor aumente da sua posição, né? Então, essa é a diferença. O day trader, ele vende. Só que tem pessoas que são day traders e só compram. Porque elas têm mais facilidade, tem pessoas que só vendem. Né? Então, se você está indo para os dois lados, você compra e você vende, você está anotando todos os seus trades, você obviamente vai ver se você tem um melhor desempenho em operações de compra, em operações de venda, se você tem melhor desempenho em operações de alvo, de scalper, e daqui a pouco você vai filtrando o seu estilo e realmente montando a sua personalidade de day trader. Né? Às vezes também a pessoa vem e não sabe o estilo dela, vai tentando de tudo um pouco e acaba durante essas tentativas perdendo dinheiro, minando o psicológico, porque às vezes ela está testando algo que ela sabe que ela não vai utilizar a longo prazo, mas hoje que ela está testando ela acabou perdendo e ela acha que aquilo ali é o fim do mundo. Não, é apenas o seu começo, tá? Então, foca nisso, anota os seus trades, porque é extremamente importante acompanhar o seu desempenho. E por incrível que pareça, pouquíssimas pessoas fazem isso, cara. Realmente poucas pessoas acompanham o que elas andam fazendo. Porque se você tivesse um chefe, é que o problema do mercado é justamente esse, você é o seu próprio chefe, né? Você não tem ninguém te mandando nada disso. Se você tivesse um chefe e trabalhasse numa empresa, o chefe com certeza vai ficar em cima de você, sempre querendo mais desempenho, sempre de olho no que você anda fazendo certo e errado. E aqui no mercado você tem que fazer a mesma coisa com você. Você precisa estar sempre de olho no seu desempenho para melhorar. Né? Todo dia é uma oportunidade nova para fazer o seu melhor. Bruno Matos,
Portes, para entrar no 50% ou 61%, 61,8% do Fibonacci, deve-se entrar assim que bate ou esperar do próximo candle. Deve entrar após bater e após aparecer um candle de força. Não entra somente porque está no Fibonacci. Espera um sinal de força. O que isso significa? Espera o mercado te mostrar que você não é o único que está comprando ali também. Tá? A base de todos os sinais do mercado, por que existe um sinal? Existe um sinal justamente para te falar que você não é o único cara que está comprando ou vendendo naquele exato momento. Tá? Então a gente sempre aguarda o mercado falar para que lado que está indo. Né? Para isso que existem 4 passos, com base no candle de força. Né? 4 passos não é simplesmente um rompimento de topo fundo. É uma confirmação de rompimento com base em candle de força, usando aquela leitura de candle daquele CF rompendo o topo ou fundo. Tá? Então, o que isso me dá de confirmação? Que além do topo estar rompendo, a gente tem muita força naquele rompimento e, obviamente, os próximos candles vão continuar também. Tá, suportes quando temos um candle de força, mas no próximo candle temos um candle contrário do mesmo tamanho. Devemos considerar a força a nosso favor. No caso, você tem um candle de força, show de bola, e no próximo candle você tem um candle contrário, do mesmo tamanho, por exemplo, exatamente como aconteceu aqui nesse exemplo aqui, Tarso. Percebe? Um candle de força verde, show de bola, um candle de força vermelho. E agora? O que você faz? Cancela. Um sinal anula o outro. Tá? Quando você tem exatamente o mesmo sinal para os dois lados, você não faz nada. Se você mesmo assim quiser fazer, vai a favor do movimento que teve antes. Tá? Você percebe que a gente teve um candle de força vermelho, desceu e voltou a subir. Frente não faz nada porque isso significa indecisão do mercado. Se esses dois candles aqui... Mateus, se eu tomar um stop com um contrato, irei perder apenas o que eu paguei no contrato ou tenho que pagar algo a mais? Na verdade, você não perde o que você pagou no contrato. Por exemplo, se você vai fazer um trade com um contrato no mini dólar, você tem que pagar a margem, né? No caso, R$100, por exemplo, tá? Quando você zera aquele trade, você volta com seus R$100, menos, no caso, a perda. Se for, por exemplo, um ponto, menos R$10. Além disso, tem a corretagem, tá? No caso, se você for, por exemplo, operar na Clear, você paga R$1 de corretagem de entrada e R$1 de corretagem de saída, ou seja, R$2. Então esse seria, no caso, o loss para um ponto. Alexandre, os padrões de candle são relevantes em tempos gráficos menores, como M5 ou M1, são mais relevantes no M5, tá, do que no M1. Se você for procurar, por exemplo, no gráfico do mini dólar, Alexandre, depois da aula você corre no gráfico do dólar e procura todas as estrelas, no caso, estrela da manhã e estrela da noite que aparecem no mini dólar no M5. E você vai ver que a maioria delas, no caso da Gain. Felipe, na estação de trader, qual o tamanho ideal da tela e quantas telas você recomenda? Se você está com um notebook, eu recomendo que a tela seja no mínimo 15,6 polegadas. Agora, se você está com um computador, realmente um desktop, eu indico 18,5 ou 19 polegadas já está ótimo, tá? Agora, com relação à quantidade de telas, eu super recomendo fazer trade com 2 telas. De repente, acompanhar 2 ativos ao mesmo tempo, ou de repente, utilizar o gráfico âncora em uma tela e utilizar o gráfico de entrada na outra tela, sabe? Para dar aquela versatilidade e produzir mais, facilitar a sua análise. No meu caso, eu tenho 5 telas aqui na minha frente, tá? Mas porque eu opero vários ativos, diferentes mercados, americano, brasileiro, etc. Mas, de forma geral, para uma pessoa, no caso, que está operando, focando em poucos ativos e em um único mercado, 2 telas já está ótimo. André Portes, no M1, quantos pontos pode considerar? E no M5, considera uma pontuação de saída? Se você estiver operando no mini dólar e está operando no M1, dá para fazer tranquilo um scalper de 2 a 5 pontos. Agora, se você está operando no M5, dá show de bola para fazer de 5 a 10, 15 pontos para cima. Tá? Agora, mini índice, no M1 dá para fazer tranquilo 50 a 70 pontos e acima do M5 dá para fazer de boas 100 pontos, 150 a 200 por trade. Zenildo, Portes, já estou operando com 2 contratos e tenho bons resultados. Você acha que está na hora de operar com 5? Não, cara. Se você quer começar a aumentar a quantidade de contratos, vai para 3. Tá? Vai para 3 contratos, depois vai para 4, depois vai para 5. Não dá um pulo assim, não dobra a mão de um dia para o outro. Vai para 3, vai para 4, vai para 5, para cada vez, para o seu trading e para a sua técnica, para o seu estilo, e absorvendo a mudança. Se você colocar 5 direto, posso estar recém começando com 2,
pode ser que sinta um pouco a diferença. Você vai estar preocupado mais ali no que você está ganhando do que está perdendo do que realmente a análise. Então vai de pouquinho em pouquinho. Subindo a escada. Edson, usando a técnica, fiz 530 pontos no índice e 8 pontos no dólar e depois devolvi. Por que isso acontece comigo? Cara, isso está diretamente ligado no gerenciamento. Você fez 530 pontos, depois fez 8 pontos. Qual que era a sua meta? Por que você continuou? Se você fez a quantidade de pontos, 530 pontos no mini índice, é muito ponto, cara. Tá? 8 pontos no dólar. Se você está operando scalper, também tá bem bom. E o que houve? Você continuou operando por quê? Qual foi o horário? Foi depois da tarde, onde a gente tem menos volume, etc. Tudo são coisas que você precisa, obviamente, estar anotando aí, porque isso é o que vai mostrar no seu, que a gente chama de diário de trader, que você anota os seus trades. Por que isso está acontecendo? É só você pode encontrar a resposta do porquê que você, no caso, ganha e depois devolve. Porque você, obviamente, está, de repente, passando um pouco do limite da sua meta, ou, de repente, você está forçando a entrada, ou você de repente, está tão entusiasmado porque ganhou 500 pontos em uma manhã que acha que vai ficar o mercado inteiro ganhando, daqui a pouco ganhar 1.500 pontos. Tem que saber que você mandou bem, show de bola, amanhã tem mais. Todo dia o mercado está aqui. Você não precisa ficar milionário em um dia. Tá? Então, vai anotando todos os seus trades para poder ver aonde que realmente, de forma estatística, aonde que você está fazendo a coisa errada ou levando algum stop desnecessário. Porque a não ser que a sua meta seja acima de 530 pontos, não há necessidade de continuar operando depois que bate a meta. Gil Dennis, acho o gráfico de Renko bem direcional, vale a pena operar por ele ou candle. O problema com o gráfico Renko, cara, é justamente stop e alvo. Porque você não tem a estrutura que um gráfico de candle te dá. Né? Você não tem tantos topos de forma clara e muitas vezes quando ele está lá, ele está meio longe. E se você está utilizando, por exemplo, o gráfico, digamos, está utilizando o Profit Chart, você usa, por exemplo, 4, 5 ou 6 Renko, você vê que o negócio fica, de repente, uma única subidinha te mostra 10, 15 pontos. E, de repente, o mercado não anda tudo aquilo ali. Então, com relação ao gráfico Renko, você pode até unir ele junto com o gráfico de candles, mas eu prefiro sempre entrar pelo gráfico de candles, utilizando a análise principal da análise gráfica. No caso, considerar o pullback no gráfico âncora ou no gráfico de entrada, tarso. No gráfico de entrada, cara. Porque no gráfico de entrada que ocorreu o rompimento. O pullback ele tem que acontecer no gráfico que ocorreu o rompimento. Se você está vendo um rompimento no gráfico no gráfico âncora, é lá que tem que aparecer o rompimento. Se você está vendo um rompimento no gráfico de entrada, é lá que você tem que ver o pullback, tá? É a mesma coisa que com relação a alvos e também stop. Às vezes a pessoa entra no gráfico âncora, define que vai entrar aqui e vai lá e marca stop e alvo no gráfico de entrada. Toda análise que você começar e você entrar, você precisa finalizar ela no mesmo tempo gráfico. Tá? Se você decidiu entrar pelo M15, ajuste o seu alvo e ajuste o seu stop pelo M15. No caso, os pontos importantes que eu estaria marcando. Por exemplo, o mini índice a gente sabe que está em alta. Tá? Então, se a gente abre em gap de alta, a gente vai estar em cima já dos primeiros alvos. Por exemplo, digamos que abra aqui, vai estar em cima dos primeiros alvos. Se abrir acima desse primeiro topo, vai estar acima desse próximo topo. Então, se abre em gap de alta, muitas pessoas, de repente, já vão estar pensando em vender logo na abertura do pregão. Porque está em cima dos alvos, está em cima da zona de resistência, né? Agora, se abre e de repente dá uma louca e mostra muita força de compra, pode ser que atravesse na abertura e depois caia. Tá? Igual esse momento aqui no caso do dia anterior. A gente subiu, depois caiu. Logo na abertura. Se abre em gap de baixa, tem que ficar de olho nesse Fibonacci aqui desse último movimento. Agora, o mini dólar está com um movimento de fundos ascendentes. Perto também da resistência. O que eu estaria fazendo? O que eu estaria pensando? Vamos botar no mini dólar aqui. A gente tem fundos ascendentes no mini dólar. E tocou no caso, rompeu aquele topo anterior. Se abre em gap de alta, a gente tem esses próximos topos, ou seja, zona de resistência. Se abre em gap de baixa, a gente tem que ficar de olho nesse fundo duplo aqui embaixo. Se a gente abre aqui, pode cair para cá,
Se a gente abre em gap de alta, vai estar em cima da resistência. Então, tudo uma questão de preparação. A gente tem que estar sabendo, a gente sabe que o mercado vai abrir ou em gap de alta ou em gap de baixo, né? É fatal. Ele sempre vai abrir em gap de alta ou em gap de baixo. Então, o principal que você tem que fazer antes do mercado abrir é justamente saber o que pode acontecer se abrir em gap de alta. Aonde que a gente vai estar? O que normalmente as pessoas estariam pensando também? Bom, se a gente abrir em uma zona de resistência, o que normalmente vai acontecer? Se a gente mostrar um super candle de venda, candle de força nos primeiros candles, pode ser que a gente tenha um bom sinal de venda, fazer um scalper ou de repente voltar no pullback de gap. E do mesmo modo para os lados de gap de baixa. Por exemplo, o mercado hoje aqui abriu direto no candle de força, lindo. Quem está só olhando o candle de força vai achar que é venda. Porém, se você analisar, você vai ver que a gente abriu direto no suporte, né? E aí mostrou candle de força comprador. E aí, a partir disso, sabe que é pullback de gap e alvo lá no topo. Então, só uma questão de estar preparado antes das coisas acontecerem. Nosso trabalho é sempre analisar e tentar antecipar o que vai acontecer no futuro, não ficando, no caso, preso na nossa análise, sempre adaptando à medida que o mercado for se desenrolando. A gente nunca fica ali com cabeça dura e teimoso com a nossa análise. A gente sempre tem que ter aquela agilidade para atualizar a nossa informação e, com base nisso, tomar a melhor decisão com base no risco que a gente aceitou correr e também com base no nosso objetivo e planejamento daquele dia.